Fala galera, uma boa tarde pra você, está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o felizão da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Falei que iria vir de verde hoje, esqueci a camisa de novo, tô com a camisa azul, mas é para confundir a zaga adversária. Muito bem, nosso par de vaso, que beleza! E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte, vai fazer 2 aninhos já, o nosso querido Lourenço. Luizão, você tá grande aqui agora, hein, Luizão? Olha só, vou dar o soquinho maroto. Aê, Luizão, aquele soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E a gente começa o Hora de hoje falando de basquete. Depois de 14 dias sem jogos oficiais, São José voltou à quadra na última segunda-feira e recebeu o Lanterna Fortaleza na Farmaconde Arena pela 13ª rodada do retorno do NBB 17. Mas a partida não foi tão molezinha assim não, viu? Principalmente no primeiro tempo. O Brunão esteve por lá e conta como foi a partida. As imagens são de Reginaldo Casulo e o seu brinquedo, a sua inseparável câmera. Solta, Matheus! Mais um jogo de extremos no NBB. De um lado, o São José querendo a vitória para subir na tabela e engrenar na reta final da competição. Do outro, o Fortaleza, que, como último colocado, queria mais era surpreender e complicar a vida dos joseenses. Bola no alto e o São José começou arrasador, com 2 cestas de 3. Uma do Martim Fernandes e outra de Ruivo. Estava se desenhando um jogo fácil, mas o Fortaleza mostrou que não veio a passeio. Vieta queria espantar a zebra. O Carbonari marcou mais 2 pontos, só que para o adversário, que virou o placar. Os lances livres do São José teimavam em não cair. Já o dos visitantes... Nessa batida, o Fortaleza fechou o primeiro quarto em 24-20. No segundo quarto, o São José queria mudar a história. Buiú fez mais 2 pontos. Só que muitos arremessos continuavam sem cair. Nem mesmo essa bola do Vieta, após belo passe do Adiel. O empate, enfim, saiu nessa enterrada do Carbonari. Dessa vez do lado certo, que levantou a galera. Nessa bola de 3 do Buiú, mais festa da torcida. Apesar de tudo isso, o Fortaleza também pontuava e permanecia à frente do placar, o que levou o Regis Marrelli a pedir tempo para corrigir a rota. E o São José até tentou, mas os visitantes foram para o intervalo em vantagem, 40-36. Na volta dos vestiários, os bons ventos parecem ter mudado de lado. Todas as bolas joseenses que não caíam se transformaram em pontos. O Fortaleza também pontuava, mas logo em seguida o São José abria nova vantagem. Era bola de 3 para lá e bola de 3 para cá. No fim, enfim, São José na frente, 62-58. A mesma pegada do terceiro quarto continuou no último período. Rápido no ataque, o São José convertia cestas que levantavam a torcida e mantinham o time na liderança. Mas a vantagem chegou a aumentar para 11 pontos. Foi a vez do técnico do time cearense pedir tempo para tentar arrumar a casa. Só que no fim, 2 bolas de 3 de Franco Vieta deram números finais ao jogo. São José 84, Fortaleza 71. A briga é para ficar entre os 8. Não é fácil, nós temos que ganhar a maioria dos jogos. Tem mais 4 jogos, né, pela frente. E nós temos que ganhar no mínimo 3, eu acho, para ter chance de ficar entre os 8. Então vamos brigar muito por isso. Cestinha da partida com 22 pontos anotados, o argentino Franco Vieta destacou que, apesar da vitória, ainda existem pontos a serem melhorados pela equipe. Por momentos jugamos bien en equipo, nos pasamos la bola. Por momentos tenemos, como digo, tenemos que mejorar en la defensa, ponernos más intenso en eso, pero creo que estamos bien y hay que seguir jugando así, en equipo y defender duro. Foi sofrido, mais do que deveria, mas o São José passou pelo Fortaleza e agora tem outro compromisso, nesta quarta-feira, no confronto direto contra o Unifacisa da Paraíba. Será que vai ser outro duelo com sofrimento?
Cara, é um jogo dificílimo, é um jogo que nós precisamos de muita defesa. Quando acabou o jogo foi o que eu falei para os caras. Eles é um time que marca muito forte. Então a gente precisa ter essa defesa forte, conseguir marcar forte para buscar a vitória. Tenemos que ubicarnos en la mejor posición y bueno, tratar de ganar por 1, por 10, lo que sea, tratar de ganar acá en Unifacisa, que va a ser un partido muy intenso y duro. Pois é, Brunão, o primeiro tempo aí deu uma assustada, né, do torcedor do São José, que o São José não foi bem, né, enfrentando aí a equipe do Fortaleza, que tem bons jogadores, tanto é que o cestinha da partida foi o McClanahan, o americano, que aliás é um fazedor de cesta, impressionante como joga, né? Tudo bem que o time acaba jogando em função dele, né? Então ele é o mais acionado, consequentemente o cara já tem uma boa categoria, uma boa técnica, então ele converte mesmo. Mas o primeiro tempo não foi legal do São José, mas depois, contradizendo outros períodos, né, que o São José sempre patinava no terceiro quarto. Dessa vez o terceiro quarto foi praticamente decisivo para depois no último quarto administrar e concretizar a vitória. Eu acho que a sexta contra do Carbonari foi meio que o resumo do que aconteceu no São José na primeira parte do jogo, né? Aliás, a sexta contra do Renato Carbonari, ela conta para a estatística do jogador, porque o Renato Carbonari, na estatística geral, ele foi o terceiro melhor do São José com 15 pontos. Esses 15 pontos que o Renato contabilizou, conta os 2 contra que ele fez ou subtrai do número geral? Não, são 13 pontos a favor, mais 2 contra, né? Então, eu dei uma pesquisada, ela não conta, então nem subtrai também. Então ele fez 15 a favor, então 17 pontos, né? Que ele fez mais 2 contra. Então, acho que foi bem o resumo, mostrou aí como foi esse resumo do primeiro tempo do São José, assim, começou muito bem, mas logo depois do início do jogo já caiu bastante e o Fortaleza dominou bastante essa primeira etapa aí. E aí depois que os dois times foram pro vestiário, acho que aí o Regis conversou com a rapaziada, deu uma motivada, os próprios jogadores ali se motivaram também para tentar mudar, e aí o São José voltou sim, ligado no 220, vamos dizer assim, e voltou já fazendo a virada, né, e aí segurando o placar, a vantagem no final. Importante vitória, mas como o Regis até pontuou na entrevista, a gente não colocou esse trecho, mas ele pontuou que o Fortaleza tem feito bons jogos, né? Venceu aqui o Paulistano, venceu o São Paulo, só que dependendo do jogo ele não consegue fechar, né? Não consegue segurar até o final. Mas o fato de estar em último colocado também não mostra como vem jogando o Fortaleza, né, nessa parte final do campeonato. Muito bem, quem gosta de basquete gosta de números, só para você saber como é que foi a dinâmica da partida. O Brunão já falou na matéria, mas é válido a gente repetir aqui, ó. Primeiro quarto, vitória do Fortaleza, 24-20. Segundo período, 16-16, o jogo foi para o intervalo com o Fortaleza vencendo por 4 pontos, 40-36. Aí no terceiro quarto, São José se recuperou, venceu por 26-18. O jogo foi já com o São José virando a partida em 62-58. Nos últimos 10 minutos, 22-18 para o São José. Placar final 84-71. Tem um errinho aqui meu, foi 62-57 no terceiro quarto. E aí o último quarto, 22-18, aí sim 84-71. Principais pontuadores do São José, o Franco Vieta, que você ouviu aí na matéria do Brunão, com 18 pontos, 4 rebotes e 3 rebotes e 4 assistências, perdão. Martim Fernandes, o outro argentino da equipe, 15 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. E o Renato Carbonari, 15 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, double-double para o Renato Carbonari. Pelo lado do Fortaleza, o McClanahan, americano, 20 pontos, foi o cestinha da partida, com 2 rebotes e 3 assistências, seguido pelo Enzo. O Enzo, como é que é o nome dele? Enzo Ruiz, com 20 pontos, 12 rebotes, double-double para ele também e 2 assistências. E o Sebastián Oresta, o armador da equipe do Fortaleza, com 9 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Brunão, e sem muito tempo aí de descanso, o São José volta à quadra hoje, pela 14ª rodada do retorno do NBB, dessa vez para encarar o time da Unifacisa da Paraíba. E a partida é um confronto direto na tabela de classificação, já que as duas equipes estão empatadas em na nona e na 10ª posição, com 50% de aproveitamento cada. Só que os paraibanos, eles ficam na frente do São José justamente por causa do confronto direto. No primeiro turno,
nono, o Unifacisa venceu em casa o São José pelo placar de 70-58, placar de chupetinha, né? A partida será novamente na Farmaconde Arena às 7h30 da noite, Brunão. O Regis Marrelli, até essa questão de 14 dias, só treinando, para o Regis Marrelli acaba sendo prejudicial, porque ele acredita... Prejudicial. Ah, tá. Ele acredita que cai um pouco o ritmo de jogo do time, né? Acaba fazendo dificultar as coisas para o São José, né? Então, essa oscilação também é muito por esse período aí, meio que sem jogos, né? Então, acho que um período de jogos mais... Se tivesse 5 dias de folga com jogo, 5 dias, seria mais fácil. Mas, acho que para o São José, que já jogou 2 dias atrás, tem agora o jogo de novo, então para o São José eles já estão mais aí, como diz, engrenados, né, um jogo no outro. Talvez só o Leal, que ainda deva ser o destaque, está com problema no pé, não deve jogar hoje, não sei, talvez possa se recuperar, mas por enquanto é o desfalque. Um destaque considerável, o Léo, que vinha sendo um dos destaques realmente positivos dentro de quadra para a equipe do São José. Matheus, coloca para a gente a tabela, por gentileza. Tem lá, Minas líder da competição, seguido pelo Flamengo, Franca, Brasília, grande surpresa, assim como União Corinthians na 5ª posição, Vasco, Bauru, Pinheiros, Unifacisa, 9º colocado, 10º é o São José. Repara aqui, ó, tá tudo igual, as duas equipes jogaram 30 vezes, cada equipe com 15 vitórias, 15 derrotas, por isso 50% de aproveitamento para cada. Unifacisa tem aqui um saldo de 9 cestas, o São José negativo de -1. O importante é que a vitória venha para o São José, para dar uma diferenciada em relação, abrir uma vitória em relação à equipe da Unifacisa, e se essa vitória vier por 13 ou mais pontos de diferença, melhor ainda, porque se as equipes empatarem em termos de porcentagem, aí o critério vai ser o confronto direto, aí o São José vai levar vantagem. Se vencer por menos de 12 pontos, aí a vantagem fica com a Unifacisa em caso de igualdade no final, hora que todo mundo tiver jogado todas as partidas. Primeiro vamos torcer por uma vitória, se ela puder ser acima de 12 pontos, melhor ainda para a equipe do São José. Todos os detalhes, sexta-feira aqui no Hora do Esporte. Você queria falar algo? Não, é isso, são 4 jogos, como o Regis falou, e aí vencer em casa e tentar buscar uma vitória fora de casa também. Muito bem, repetindo hoje, 7h30 da noite, Arena Farmaconde, São José e Unifacisa, reta final aí da fase de classificação deste NBB 17, o São José tentando ficar entre os 8 para ter vantagem pelo menos no primeiro playoff. O São José vai disputar playoff, não tem dúvidas, mas se ficar entre os 8 primeiros, tem a vantagem de decidir em casa o último jogo, o jogo final, se precisar, aqui em São José dos Campos, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já mais informações do esporte aqui da nossa cidade. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar sobre violência nos estádios de futebol. Ou melhor, sobre o combate à violência. A Polícia Militar de São José dos Campos realizou um treinamento colocando seus homens em situação de enfrentamento com torcedores enfurecidos com o seu time. O nosso repórter João Delfino esteve por lá e vai te contar como foi essa ação. As imagens são com ousadia, alegria e coragem de entrar no meio do combate do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Bombas, gritaria e confusão. Quem vê essas imagens acha que está acontecendo um confronto entre torcedores e a polícia. Isso não passa de uma encenação. Na manhã de segunda-feira, a Polícia Militar realizou um simulado de uma ocorrência de manifestação violenta de torcedores de futebol, na rua lateral ao estádio Martins Pereira. A Polícia Militar, na data de hoje, realizou um simulado de controle de distúrbios civis. Essa prática de treinamento é muito importante, é uma diretriz do comando da instituição, é uma diretriz também do Coronel Alves, comandante do CPI-1. A realização de simulados desse tipo é uma diretriz da Polícia Militar. Isso serve para o treinamento dos agentes na hora de conter os civis e também para a utilização dos equipamentos. Os policiais que participam podem vivenciar na prática aquilo que é estudado na teoria. A situação foi a seguinte: um grupo de 35 torcedores, interpretados por policiais à paisana, saiu do estádio Martins Pereira protestando contra o time.
Devido à bagunça e ao vandalismo, a polícia militar foi acionada. Para que a polícia militar, que é uma polícia forte, técnica e treinada, esteja sempre atualizada para estar podendo estar atuando frente a situações extremas como essa que nós visualizamos hoje aqui no treinamento. Os agentes formaram uma barreira e foram de encontro com os manifestantes, que arremessaram objetos na direção dos policiais. Eles retribuíram com granadas e tiros de borracha. Um dos torcedores estava armado e atirou contra a polícia, mas atingiu um outro torcedor que ficou caído. O resto dos civis fugiu e o homem baleado foi atendido pelos PMs e pelo Corpo de Bombeiros. Ao fim da situação, 2 homens, sendo um deles o que estaria armado, foram detidos. A simulação contou com a participação de tropas da Força Tática e da ROCAM. Esse treinamento, ele basicamente se resume à atuação da Polícia Militar de uma multidão que hostilizou a população, hostilizou as viaturas da Polícia Militar, torcedores descontentes com o resultado do jogo, onde a Polícia Militar, utilizando de técnica, profissionalismo, fez a progressão no terreno, liberação da via, resgate da pessoa ferida e dispersão da multidão. Valeu, Joãozinho, bela matéria e também importante a polícia também se reciclar nesse sentido, né, Brunão? As torcidas, os caras, muitos deles, infelizmente, vão para os estádios para brigar e tudo mais, os caras se organizam, então a polícia, de certa forma, tem que se organizar também para combater os brigões. Esses eventos aí promovidos pela Polícia Militar são muito bacanas e importantes para resguardar aí o verdadeiro torcedor, aquele que só quer ir lá torcer. Pode xingar o seu time lá dentro de campo, tá, mas terminou o jogo, vai embora para casa, uns felizes, outros com a cabeça inchada, mas não passa disso e deixa os brigões com a polícia, que a polícia resolve aí muito em cima também desses treinamentos que acontecem. Esse ano a gente teve alguns casos, né? Quando a derrota do São José contra o Santo André, que acabaram quebrando o portão dos fundos. No Clássico também teve algumas, o pessoal foi brigar no fosso lá, enfim, mas a polícia agiu rápido, também acabou interceptando ali e impedindo essa briga. Então, lá em Araraquara também teve, né? Parafraseando aí o campeonato da Série A2, teve também. Então sempre a polícia tem que estar atenta nesses momentos, né? Às vezes é um jogo de torcida única, né? É só uma torcida, mas acaba o time da casa perdendo, então, e o time às vezes não está bem, então acaba criando um terreno ali também de propício para confusão. Então é sempre bom esses treinamentos, essa reciclagem da polícia para coibir esse tipo de atividade. Bacana, parabéns aí todo o comando da Polícia Militar com um evento bacana, se atualizando e se preparando melhor para combater aí a criminalidade, combater a violência nos estádios, que obviamente a gente repudia de todas as formas, tá certo? Brunão, mudando de assunto, olha que notícia bacana, o lutador joseense Alexandre Jesus conquistou o título pan-americano de jiu-jitsu com um kimono na categoria faixa preta até 76 quilos. A competição aconteceu em Silver Spurs Arena, em Kissimmee, na Flórida, nos Estados Unidos, depois de ter escapado 3 vezes do título, né, em 2005, de fato o título ficou para o Brasil e ficou aí para o Alexandre, que venceu 5 lutas para conquistar a tão sonhada medalha de ouro e o lugar mais alto no pódio. O Alexandre venceu as 2 primeiras do Pan-Americano por finalização e as 3 seguintes foram mais acirradas e o Alexandre precisou vencer os adversários por pontos. Com o título do Pan-Americano, o Alexandre conquistou também a vaga para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu, previsto para acontecer nos próximos meses. Paulo Ricardo já está incumbido de fazer matéria com ele e eu vou torcer para o Alexandre, viu, o querido Bruno? Também acho. Nosso representante aí, o enviado especial em pautas de artes marciais, as artes marciais, inclusive, que sempre trazem medalhas para São José dos Campos, para o Brasil e São José dos Campos também em especial. Então, Paulo Ricardo aí, boa matéria. Leva o Benê também, o nosso editor, que se machucou ontem na aula de jiu-jitsu também, estava com o pé enfaixado. Leva ele também, já vai os dois juntos. Vamos ver.
O Alexandre vai pegar com o dedinho, assim, os dois, ó. Que beleza. Vamos torcer, então, em breve o Alexandre vem aqui, vai aparecer aqui no nosso Hora do Esporte. O Paulo Ricardo já está convocado para fazer a matéria e esperamos uma boa atuação do Alexandre contra o Paulo Ricardo. Que beleza. A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora de Esporte e de volta para falar de basquete, mas do basquete feminino. São José recebe amanhã no Ginásio Teatrão as meninas do SESI Araraquara, pela 6ª rodada da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino. O São José vem de 2 jogos fora de casa, com uma derrota, que foi para o líder Sampaio Basquete, lá no Maranhão, e uma vitória contra o Cerrado, lá no Distrito Federal. Agora, as comandadas do técnico Leandro Leal recebem no Ginásio Teatrão as também invictas do SESI Araraquara, que até aqui somam 4 jogos e 4 vitórias e aparecem na 2ª posição, atrás apenas do Sampaio Basquete. A bola laranja, Brunão, sobe a partir das 7h30 da noite no ginásio do Teatrão e você estará lá. Eu estarei lá. O Repórter C1 está indo pro exclusivo para arte marcial, estou indo pro exclusivo pro basquete. Mas se o São José manter a boa pegada, né, que teve nos últimos jogos, a boa atuação, até na derrota contra o poderoso Sampaio Correia, né, que fez o primeiro quarto aí de, se não me engano, 22-9, 22-5. Então, se manter também essa pegada... 32-7 depois. Mas se manter essa pegada do primeiro quarto, São José vai bem, e não importa se o SESI Araraquara, por enquanto, é invicto ou não. Né, o São José tem que fazer valer o mando de casa, né? Vai ter alguns torcedores aí empurrando o time, então o time do São José tem que fazer valer o mando de casa e jogar como tem jogado, né? Mesmo nas derrotas tem ido bem, então se manter essa toada aí, lógico, sempre não se descuidando da defesa, né? Que tem sido a tônica e tem oscilado um pouquinho, mas no geral o São José tem jogado bem. Você falou da invencibilidade, né? A invencibilidade está aí para ser quebrada, né? Quem sabe seja agora o São José fazendo uma boa apresentação contra a equipe do SESI Araraquara, que vem aí com predicados, né? 4 jogos, 4 vitórias na competição, mas quem sabe é a vez do São José passar por cima e vencer o time de Araraquara. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação pra gente dar uma olhadinha e ver que ali, ó, Sampaio Basquete lá em cima, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, seguido pelo SESI Araraquara, também com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, seguido agora na 3ª posição pelo Corinthians, 75%, mesma proporção aí do Ourinhos. O São José aparece na 5ª posição com 60% de aproveitamento, são 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, uma boa campanha da equipe do São José até aqui, seguido por Maringá, Campinas e Mesquita. Se terminasse hoje a competição, essas 8 equipes estariam classificadas para os playoffs de quartas de final, mas tem muito jogo ainda para acontecer. Essa equipe do Santo André, acredito que vai subir um pouco na tabela de classificação. O próprio Campinas deve subir porque tem uma boa equipe, sim. 7ª posição para o Campinas não é o normal, não. Cerrado Basquete aí já é uma equipe mais modesta e o Blumenau também uma equipe mais modesta que ainda não venceu na competição. Portanto, jogo complicado amanhã, mas jogo bom para a equipe do São José, quem sabe fazer uma boa apresentação de fato e conquistar uma boa vitória no ginásio do Teatrão, que deve receber um bom público, o horário é legal, é bacana, o Teatrão tá bonito demais e as meninas representando bem, né, Brunão? Teve no último jogo contra Campinas, acho que foi o pai de alguma jogadora, estava com um tamborim lá, estava animando, agitando, então é isso que o São José precisa, né? Essa boa energia aí para levar para a quadra e vencer mais um desafio em casa. O basquete feminino é um ambiente bem familiar, né, Brunão? Assim, vai bastante família, familiares das jogadoras, né? Não é aquela muvuca, muvuca no bom sentido, é claro, do basquete feminino, do basquete masculino, que acaba tendo um maior apelo, até por conta de resultados recentes. E a cobrança também, né? A cobrança do masculino é muito maior, né? E também, assim, o elenco do basquetebol masculino, proporcionalmente, é também mais caro, consequentemente, aumenta o nível, não desmerecendo o nível do basquete feminino. Mas assim,
o basquete feminino é um ambiente familiar. Você que nunca foi, é um momento legal para você prestigiar, dar o seu apoio e acompanhar as meninas do São José, que vem representando muito bem. As duas colombianas lá vem fazendo a diferença a favor do São José. Sexta-feira, todos os detalhes aqui no Hora do Esporte, na matéria do Brunão, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, outra notícia bacana. A equipe de karatê do programa Atleta Cidadão de São José dos Campos conquistou 23 medalhas na segunda etapa classificatória para o Campeonato Paulista de Karatê, disputado lá em Praia Grande no último final de semana. Foram 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 9 de bronze conquistadas na modalidade Chai Kumite e também no Kata. Todos os medalhistas, se classificaram para as finais do Campeonato Paulista, que acontecerá entre os dias 1º e 2 de maio em São Bernardo do Campo. As próximas etapas classificatórias serão realizadas no dia 12 de abril em Paulínia e 19 de abril em Marília. A equipe joseense marcará presença com os atletas que ainda não se classificaram para o Paulista. E as finais deste Campeonato Paulista valem vaga para o Campeonato Brasileiro Zonal, que será realizado de 11 a 15 de junho lá no Ceará, sendo que apenas os 4 melhores colocados para o Paulista se classificam para a competição nacional. Mais uma vez, as artes marciais representando muito bem a nossa cidade. A gente, voltando, né, a falar o que eu falei no último bloco, as artes marciais sempre trazendo medalhas. Parabéns aí para quem participou, para quem trouxe medalha, muito bacana. E na próxima aí, né, seguir trazendo sempre medalhas para São José dos Campos, que é importante, lógico, importante competir também, participar, praticar esporte, mas trazer medalha é bem legal. Sucesso e parabéns para todos os karatecas, mestres, professores e todos eles. Parabéns por mais uma bela campanha trazendo medalhas para nossa cidade. Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora. Brunão, um grande abraço para você. Ótima quarta-feira. Te espero sexta-feira para a gente fechar a semana, claro, trazendo muita informação do esporte aqui da nossa cidade. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Na próxima sexta-feira estaremos de volta novamente. Tchau. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele soquinho maroto. Valeu, Luizão. Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta sexta-feira para te deixar muito bem informado e fechar a semana com o garbo e elegância que você merece, tá certo? Fique com Deus. Grande abraço. Até sexta-feira. De minha parte. Tchau, tchau.